Aos 3 anos, eu já sabia ler. Aos 6, já tinha lido milhares de livros em diferentes línguas. Aprendi muito sobre a Terra, muito mesmo. Entretanto, como eram as coisas na Terra? As perguntas que eu tinha para fazer em relação à Terra. As perguntas eram como o oceano e as respostas vinham a conta-gotas. Como é o sabor de uma fruta? Como é a sensação da água na pele da gente? Como é isso? E também, como é o som do vento? A textura da grama, o cheiro da terra molhada, o cheiro do mato. Como é isso? Estamos falando da Ariel, a menina que veio de Saturno. Mas eu tenho uma impressão, amigos do Canal Expresso, que essa menina foi da cabeça do Márcio Brasil. E aí, Márcio? A melhor obra da tua vida de escritor, de jornalista, de comunicador? João, satisfação conversar contigo aqui no Canal Expresso, aqui no Expresso do Estado, que é a minha casa também. Então esse livro, João, ele surgiu, né, dessa coisa que a gente tem, nós que gostamos de escrever, de querer contar histórias, né? Todos nós gostamos de contar histórias, de mostrar um pouquinho, né, daquilo que nós também aprendemos, porque todo escritor, né, ele pratica a leitura. E com a prática da leitura, a gente adquire, né, um universo de vocabulário, de ideias, e a gente então procura depois moldar essas ideias e transformar elas dentro de algum contexto, seja num texto jornalístico, seja num livro, né, seja num roteiro, enfim, assim que a gente funciona. A menina que veio de Saturno, então, conta a história, como você leu um trecho, de uma criança que nasceu na órbita do planeta Saturno. Ela nasceu, então, fora da Terra, nasceu no espaço, ela é filha de astronautas. Esse livro, então, ele faz uma viagem pelo sistema solar através, né, das vivências dessa menina, a Ariel. Márcio, eu quero saber um pouquinho de ti. Eu sei bastante, fui teu colega há muitos anos aqui no Expresso, mas eu tenho uma curiosidade, você nunca me contou. Na sua aula, sua professora, lá no Silvio Aquino, você já escrevia aqueles contos? Com que idade você começou a escrever? Você era um menino já desde cedo formulando as historinhas? Como é que foi a tua infância? Eu aprendi a ler, João, antes de saber ler. Então eu lembro muito bem, assim, claramente, que eu tinha ido no mercado, para minha avó, tinha uns 5 anos, tinha ido no mercado para comprar leite. Na época que sacolas plásticas não era que nem hoje, que tu vai no mercado comprar um chiclete e bota uma sacola plástica. Então naquela época enrolava em jornal, lembra bem, enrolava em jornal. E aí a pessoa lá no mercado enrolou num jornal onde tinha aquelas páginas das tirinhas. Quando eu cheguei em casa eu abri aquele jornal, né, correndo, e vi ali o Garfield, o Super-Homem, o Homem-Aranha, o Snoopy, e aquilo ali me despertou. Então eu não sabia que existiam personagens, que existiam historinhas. Depois eu descobri as revistas, folheava as revistas e aprendi que aquilo, descobri que existia um outro universo, né, que era o universo da leitura. Depois, quando eu aprendi a ler lá na escola Silvio Aquino, na escola municipal, então isso me despertou a vontade de sempre continuar a praticar a leitura, principalmente, inicialmente, através das histórias em quadrinhos. E, obviamente, quando a gente pratica bastante a leitura, também a gente desenvolve ideias. E foi isso que aconteceu. Depois tinha as aulas de redação de português e eu gostava muito de soltar a imaginação e criar histórias, né? Então isso aconteceu e eu gostava muito. Então, e sempre fui incentivado pelas professoras. Tinha uma professora minha, Sofia Brum, que me incentivava muito a escrever. Participava de alguns concursos literários, mas não ganhava nenhum. Então aquilo me frustrava. Aí um dia ela disse assim, não, tu nunca ganhou nenhum concurso, né, desses que o município fazia na época, porque as pessoas que estão avaliando simplesmente não acreditam que uma criança escreve. Então aquilo acabou sendo um elogio para mim, né, o reconhecimento da professora. E quando você realmente partiu para a escrita para as crianças, porque é muito difícil, são poucos os escritores que se voltam para o público infantil. Para você foi difícil também? Foi as tuas filhas que te inspirou? Como é que foi a ideia de escrever para criança? Porque a tua primeira obra infantil, é isso? João. Voltada para o público, desculpe, infanto-juvenil, né? É verdade. O livro ele tem 2 linguagens. A Menina que Veio de Saturno é um livro que ele procura dialogar com o adulto,
né? E também para criança, obviamente, ele é um livro voltado para criança. Ele é um livro que ele não tem um tema comum aos livros infantis. Geralmente histórias de príncipe, de princesa, de contos de fadas, as coisas mais fantasiosas. Esse também é um livro de fantasia, mas é um livro de ficção e de ciência. Então ele trata de um tema científico, os planetas, o sistema solar, uma viagem pelo sistema solar. E tem como heroína, como protagonista, uma criança, uma menina. Então ele acaba dialogando com o universo infantil, mas os temas que ele aborda também são complexos para adulto. Ele vai numa linguagem, ele traz uma linguagem fácil para a criança entender, para a criança entender, absorver bem as ideias que ele consome, que ele apresenta. Mas o adulto que for ler vai ter uma outra percepção, porque ele tem algumas indagações. Voltando também um pouquinho à pergunta anterior, eu acho que eu sempre, pela questão de ter começado a ler muito cedo, eu aprendi a despertar a criatividade cedo também, a criatividade em relação a produzir coisas. Mas a técnica da escrita, é claro que eu moldei, lapidei, trabalhando no Jornal Expresso e tendo João Lemes como professor. Obrigado, Márcio. E a gente sempre aprende, né? E você me trouxe muito conhecimento sobre a literatura, que era uma área que eu dominava pouco, e me apaixonei pela literatura. Hoje eu leio muitos livros, inclusive alguns voltados também para o público infanto-juvenil. Márcio, e a gente tem aqui a participação do Jonas também, que ficou muito bonito. O livro realmente encanta qualquer pessoa, não só as crianças, mas os adultos. Já sei que os adultos estão lendo, está vendendo bastante, muito sucesso. E o Jonas é um menino que está aqui também trabalhando no jornal, fazendo as suas gravuras, as suas charges, ilustrações. E o Márcio aí resgatou o Jonas, né, que é um jovem, é um menino. E também te parabenizo por ter sido o patrono da Feira do Livro, a emoção que a gente tem ao ser patrono, eu agradeço também quando fui, e meu grande amigo Márcio pôde experimentar essa sensação e ainda nos agradeceu aqui ao Jornal Expresso. Eu fiquei muito emocionado em ver esse irmão, esse cara aí que sempre batalhou pela cultura, pela escrita, lá no palco da Feira do Livro, rodeado de crianças, de escritores, e teve o apoio do nosso Sicredi, que também se volta para a cultura, para as coisas boas que se faz em Santiago. Márcio, fala um pouquinho da emoção da Feira do Livro e do Sicredi, ou do Jonas, também que participa contigo. Pois é, João, o livro, A Menina que Veio de Saturno, já vinha a ideia de produzir esse livro já há uns 3 anos. E era o Cid, seria o nosso Cid que iria desenhar. A gente já vinha discutindo ideias, como é que seria o livro, enfim. Mas o Cid, né, o último Natal que nós passamos juntos, Natal de 2016, ele ainda disse: aproveita que eu tô bom para fazer o livro. Eu não aproveitei. Coisa. Eu acabei, o livro foi protelando, não aprontei. E aí, fiquei naquela, né? Já que não tinha mais o Cid, o projeto estava abortado. Mas eis que o jornal descobre o talento do Jonas, que ficou então artisticamente no lugar do Cid produzindo as charges. E observando o trabalho do Jonas, que é um trabalho que tem evoluído cada vez mais, eu disse: se esse rapaz ficou no lugar do Cid, né, como chargista, vai ficar no lugar do Cid também como desenhista do meu livro. Fiz o convite e ele ilustrou. O que eu gostei da técnica do Jonas, como desenhista no livro, e ele foi um grande parceiro, é que ele traz um estilo dele, né, de colorização com lápis de cor, que está preservado no livro. Né? Não é um desenho digital, desenho digital e a colorização digital. É o desenho, sim, né, colorido com lápis de cor. Está preservado isso. E contribuiu com uma inocência que tem a história, uma inocência Sim. filosófica. Agora, o porquê lançar um livro para criança, João, e com esse tema? Nós vivemos hoje numa era em que as pessoas nós vivemos mais na era da opinião do que da reflexão. As pessoas hoje estão muito cheias de opiniões, e muitas vezes opiniões contraditórias, muitas vezes, né? Às vezes as pessoas estão nesse universo de rede social com opiniões, às vezes, que a gente sabe que são temerosas, muitas vezes, que conflitam muitas vezes. E o livro, ele é ambientado no espaço e faz todo um questionamento sobre a origem das coisas, a origem da vida, a nossa origem, de onde nós viemos, para onde nós vamos, como surgiu o universo, como surgiu o sistema solar.
Então, o livro traz esses questionamentos, principalmente porque nós não temos certeza de nada. Foi o Big Bang que gerou o universo, foi uma nuvem de poeira que fez o sistema solar? Nós não sabemos, nós teorizamos. Então, o livro traz todos esses questionamentos científicos como um convite à criança, principalmente, porque a criança ela é um ser humano em construção e ela precisa ter esse confrontamento de ideias, de questionamentos. A gente sabe, né, que hoje nós vivemos num mundo em que as opiniões muitas vezes dominam e a gente tem muitas respostas, mas às vezes as pessoas não estão fazendo as perguntas. Então esse livro foca na criança para que ela tenha, né, mantenha essa coisa que a criança tem, da investigação, do assombro, da descoberta, né, de ver o mundo com o seu olhar, o olhar de espanto, o olhar de descoberta. Né? Então é isso que o livro traz, faz esse passeio inverso. Uma criança, né, que nasce fora da Terra, lá na órbita de Saturno, e depois, como o título já diz, vem para a Terra. Ela só tinha lido e ouvido falar, né, através dos vídeos, dos livros, de tudo que ela pesquisa sobre a Terra. E depois ela vem encontrar aqui neste planeta tudo o que ela estudou sobre. Uhum. E mergulhando na fantasia, onde é que ela está? Está na tua casa agora. Ariel. Não. A Ariel, o Jonas, ele desenhou, lembra um pouco a Celina, minha primeira filha, né? Eu tenho duas, a Diana e a Celina. Lembra um pouco a Diana. Inspirado. Foi uma inspiração do artista, né? Ele que fez essa inspiração, mas não acaba não sendo. Casa um pouquinho das características de cada uma. Sim. E aí o Sicredi, como é que foi? O Sicredi, João Sicredi, desde o ano passado, desde 2017, o Sicredi tem um projeto de atuação social, que no ano passado distribuiu aqui na nossa região em torno de R$300 mil. Neste ano foram R$500 mil distribuídos em projetos sociais, projetos culturais, aqui para toda a nossa região do Vale do Jaguari. Em Santiago foi em torno de R$300 mil que o Sicredi distribuiu para vários projetos que se cadastraram e apresentaram, né, suas propostas, defenderam, né, suas contrapartidas, enfim, e o projeto do livro, A Menina que Veio de Saturno, acabou sendo contemplado. Um dos contemplados dos vários, né, teve projeto de dança, teve projeto de teatro, enfim, teve vários projetos que o Sicredi contemplou. E o livro, ele é todo colorido, um projeto gráfico caro, né, papel couché, impresso na palote, então um projeto caro, inviável, né, para o meu bolso. Mas de primeira linha. Com esse apoio do Sicredi foi possível. É isso aí. Então, vamos praticar a leitura para adultos também. Já sei que o senhor Armindo recebeu um livro, né? Nosso diretor do Sicredi Vale do Jaguari já leu, já te passou as considerações. E mais uma vez, parabéns pela obra. Eu entendo, como os escritores que aqui dizem na contracapa, que é um dos teus melhores trabalhos, né? Tua melhor obra, talvez. Eu digo que é a melhor obra, porque sempre não digo a melhor porque vem outra melhor, talvez. Mas das que você tem, sem dúvida, é a melhor obra, Márcio. Parabéns pela patronesse também na Feira do Livro. Obrigado, João. Então, tem algumas considerações, gosto de falar também. A Letícia Verschorsky, que é autora da Casa das Sete Mulheres, ela fez a revisão literária, deu algumas dicas, escreveu a orelha também. Então, aqui o Breno Serafini, então, grande escritor, doutor em letras, nosso santiaguense, querido, Gelson, que é um filósofo, a gente considera, né? Esteve aqui no canal, amigo da gente. Amigão. Isso aí, parabéns então. Obrigado, João. Obrigado, amigos. Então, e quem quiser o livro, Márcio? O livro o pessoal pode adquirir aqui na Livraria Shazam, no Comic Shop, no Shopping Center, no Ilhabela. E também comigo diretamente, estou participando das feiras do livro aqui na cidade, aqui na região. Estamos aí então, agradeço. A Feira do Livro para mim foi um grande momento de emoção, de alegria. A possibilidade desse contato dos livros, dos leitores. A Feira do Livro em Santiago, a terra dos poetas, é um momento desse encontro, uma grande festa da literatura. Então, tu vivenciou isso, né? A gente sabe da importância que é a Feira do Livro e agradecemos a todos que a gente pôde ter contato lá nesse evento. Obrigado, amigos. Vamos ficando por aqui com mais um Canal Expresso. Obrigado a Nicola Veículos, também ao Caio Jana Fotografias e Filmagens, esse grande estúdio que nos colabora, que ajuda a gente aqui todas as semanas. E você fica aí nos ouvindo, nos assistindo e nós agradecemos. E não esqueça de se inscrever aqui no canal. Obrigado e até uma próxima.